Muito bom dia, são 8 horas mais 2 minutos, 8 horas mais 2 minutos, está começando o nosso Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. E vamos falar aí sobre o decreto do uso de armas que amplia portes para deputados e jornalistas. Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega Sena e o prêmio está acumulado. Pensei que você tivesse acertado, já ia te pedir dinheiro emprestado. Sala do Empreendedor de Montes Claros registra aumento de quase 20% no número de atendimentos. Coordenadoria do Idoso comemora o Dia das Mães em Montes Claros e na nossa entrevista ao vivo nós recebemos aqui o empresário e presidente da CDL, Hernandes Batata, que vai estar falando pra gente aí sobre as expectativas de vendas para o Dia das Mães e também um pouco aí sobre a sua trajetória de vida, tá certo? Tá começando mais um Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Está no ar, Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Muito bem, são 8 horas mais 3 minutos, 8 horas 3 minutos, e a gente vai começar também perguntando aqui para o nosso querido Paulo Mazola, dando aquele bom dia, perguntando para você, Paulo Mazola, quais são as manchetes esportivas desta manhã de quinta-feira. Pois é, bom dia, Nairlan, bom dia aos nossos ouvintes-internautas aí do Depois do Café. Tele-ouvintes-internautas, né? Exatamente. Também tem isso agora. O Cruzeiro, né, ontem infelizmente se classificou, mas perdeu a invencibilidade em casa. Ué, infelizmente se classificou? Não, vou perder. Ué, não entendi essa. Infelizmente perdeu, é tendencioso. Né? Exatamente, o Cruzeiro infelizmente tá se classificou. Tem gente se entregando aí. Né? Se classificou, mas infelizmente perdeu a invencibilidade em casa, perdeu o primeiro lugar geral também, né, para o Palmeiras, é o segundo, a melhor campanha da Libertadores, e o Atlético se prepara aí para o jogo contra o Palmeiras no final de semana, né, Irlanda? Ok, muito bem, né? Lembrando aí que você nos assiste pelas nossas redes sociais, no Facebook, né? www.facebook.com/VimTVRede, e você também nos assiste pelo YouTube, www.youtube.com/VimTV. E é claro, pelo canal 20 da Master Cabo, né? A VimTV, onde você pode nos assistir. Tem que falar isso aí que o PC ontem... Você sabe que eu tive que olhar a gravação 2 vezes para poder saber se eu tinha dito ou não? Qual questão? Porque a gente estava sendo assistido pela Agora VimTV. você prestou atenção da questão do depois do... 3 vezes depois do jornal. Tá, eu tô ligado. Eu tô doido, né? Não tô ligado também. Agora, dentro você falou nele então como é que é aquele... A gente devia trazer aquela vinheta, né? Buscar e botar a dengue informa. Então. Deixa eu dar um bom dia pro nosso convidado. Hernandes Batata, muito obrigado por você vir aqui conosco, participar com a gente aqui, né? Demais esse projeto. Você que é uma pessoa que tá aí no crescimento de Montes Claros como empresário, né? Agora à frente da Câmara. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Bom dia, Nairlan. Bom dia, colegas aqui, Paulo, né, o Mazola. Bom dia, tele-internautas, né? Exatamente. E é uma grande satisfação, agradeço muito o convite. Eu acho que a imprensa, ela é muito importante hoje no papel do desenvolvimento municipal, regional, né, estadual e a nível nacional. Nunca a comunicação foi tão importante. A gente está num momento de mudanças, né, sempre mudanças, e hoje a transparência, né, a proximidade, né, dessas informações, elas têm ajudado muito nesse processo. Tá certo, e a gente agradece muito a sua presença aqui. Vamos falar hoje sobre uma série de assuntos importantes e interessantes para Montes Claros e para todos nós, né, Batata? Isso mesmo, isso é muito bom essa proximidade. E a gente fala uma coisa, eu que estou no comércio, né, e agora também líder da entidade, e também a gente fala o seguinte, né, se o comércio vai bem, a cidade vai bem. Verdade. Então, a gente não pode deixar, tudo nasce através do comércio, né? Verdade. Então, o
comércio é histórico, né? Começou naquelas trocas, começou isso tudo e nada movimenta sem o comércio. O comércio está modernizando, né, PC? A gente já conversou muito sobre isso, o PC já esteve com a gente lá na CDL, a gente conversando dessa transformação do comércio hoje, que é o comércio digital, né? Igual vocês mesmos hoje com a rádio, né? É totalmente digital também, também nessa nova forma aí de comunicação hoje é bem próximo aí, né, do pessoal internauta. Então é um novo momento e o comércio também tem que entrar nessa nova onda, né? Tá certo, então. Deixa eu dar um bom dia ao nosso analista. Não adianta, eu vou fazer esse trem pegar. Bom, analista, né? Hoje já passou da casa dos 30, né? Passou, né? Tá chegando aí nos 40, né? Exatamente, né? Depois eu te explico porque E o programa começou a ficar mais democrático aqui, viu? Bom dia, Nailã, bom dia, Mazola, bom dia, meu amigo Batata. Esse que é empresário com E maiúsculo. Exatamente. Cara que vive o comércio sem ficar só no ar-condicionado, mas ele tá ali, tornou-se um grande comerciante sem sair da pedra, como o pessoal fala, tá ali no balcão, vendendo, negociando, e é realmente um representante classista que participa da atividade, que respira o comércio, que sabe o que sente o vendedor na ponta, que sabe o que sente os seus colegas que são pequenos, médios, grandes, enfim. A CDL, com todo respeito às pessoas que já passaram lá, mas assim, muito bem representada por um cara que de fato representa o comércio. Que representa de fato o comerciante, assim, o comerciante médio, né? A maioria, né, da representação lojista. E aqui, Batata, a gente tá brincando que só vem aqui atleticano. Entendeu? E tem muito tempo, depois de Paulinho Ribeiro, que aparece um cruzeirense. Um cruzeirense, né? É verdade. Mas eu sou americano. Americano? Não, mas aí ficou mais democrático ainda, né? Ficou. Aí definitivamente ficou. Porque, ó, se veio Paulinho Ribeiro. Deus tá vendo. Comerciante não fala de qual time que torce, né? Então ele fala que torce pro América, que aí não tem confusão. Boa. Agora, Deus sabe. Mas é isso aí, bom dia. Bom dia, tudo bem? Como é que foi ontem lá? Excelente, graças a Deus. Mazola não deu decepção ontem não, né? O Mazola é um cara bacana. Então tá. Um sujeito legal. Tá bom. Beleza. São 8h10. Vamos então à nossa entrevista. Vamos. Diga. Não, nós vamos chegar no bloco esportivo e vamos falar disso. Não, mas é uma manchete? Não tem problema. Pode dar uma manchete? Pode dar uma manchete. Mazola já entregou, já falou que infelizmente o Cruzeiro classificou. Eu não sei como é um jornalista esportivo. Semana passada ele veio aqui. Os dois times de Cruyff, Ajax e Barcelona vão fazer a final da Champions. O negócio assim, aqui a gente consegue perder o amigo, mas a piada não. A futurologia tá ruim, né? A previsão tá difícil. Mas vamos lá. Bom, agora vamos voltar a falar, vamos falar de coisa séria, né? Inicialmente, gostaria de saber do Batata aí. Batata, o país passa por uma situação, isso aí é até redundante dizer, virou clichê, passa por uma situação difícil. E como é que a CDL ela atuou no último ano, né, exatamente para poder se adaptar a esta situação? Pois é, Marlan, o comerciante, né, a economia, a gente está totalmente ligado à economia e já tem esse período aí, desde 2013, 2014, que é só lenha que a gente está carregando, né? E assim, primeiro começou a vir a crise sem ninguém notar, né? Mas quando ela chegou forte, né? Então chegou, na realidade, começou a sentir alguns sintomas, mas quando a doença grave, ela começa lá atrás, né? E estava todo mundo acostumado numa forma diferente, né, de trabalhar, e realmente nós estamos num momento de adaptação, né, porque a gente sabe que desde que eu tenho 32 anos de comércio, 33 anos,
De loja, eu tenho 29 anos de loja. E desde quando eu entrei, a gente se fala em crise. Então a crise ela sempre tem, né? Então sempre tem a crise econômica, tem mudança de governo, tem expectativas, né? E a gente sabe o seguinte, que assim, a mensagem sempre que eu passo para o lojista é o seguinte: nós, fora a crise econômica que a gente vê falando, a gente vê que o mercado também está mudando. Não é só crise econômica, o varejo mudou. Hoje, agora de manhã, eu estava assistindo uma entrevista também no Instagram lá de um rapaz que ele está fazendo aí umas lives todo dia de manhã. Ele levou lá ao vivo hoje às 5h30 lá a Luísa Trajano, né, da Magazine Luiza, que ela é uma referência, né, no varejo. E ela falando que em 91 ela já começou a trabalhar o e-commerce no negócio dela, né? Ela em 91 não, 2001. E ela começou já a mexer e tudo, então eles estão hoje muito forte, mas foi um trabalho que começou há muito tempo, né? Entendi. Então assim, a Magazine Luiza, a gente sabe, saiu agora semana passada aí, que ela comprou a Netshoes, né? Então, que era uma referência de marketplace e de venda de... Dentro desse assunto aí, Batata, por exemplo, esses dias meu filho foi pedir um sanduíche, certo? São questões de costumes, né? Isso. Ele não sabia pedir se não fosse pelo iFood, que é um aplicativo de comer. Simplesmente ele desconhecia. Menino de 13 anos, eu falei, pega o telefone e liga, chefe. Né? Se o aplicativo não está funcionando, deve ter o telefone desse local e tudo. Ah não, mas pelo aplicativo eu consigo, porque eu preciso ver a pontuação do lugar, se é bom, se o sanduíche é bom, em quantos minutos que vai chegar. Eles querem casar essas informações todas, mas enfim. Ontem a gente recebia aqui o Felipe Guerra, que é assessor de investimentos, e eu falava com ele e ele concordava que o Brasil, na verdade, a gente tem uma situação de crise permanente, né? E que as pessoas jovens, o jovem comerciante, o cara que está entrando no mercado agora, ele fala, mas é a crise, e fica usando a crise como muleta para suas desculpas de fracassos e de resultados ruins. Muito poucas vezes ao longo dos anos aí, né, ao longo dos últimos 30, 40 anos, você é muito experiente nisso, o Brasil, na verdade, tirou a cabeça para fora da água. Pouquíssimas vezes. Na maioria das vezes foi a cabeça dentro da água, né, Batata? Sem dúvida, então, sem dúvida. qual que é a receita? É trabalhar sempre num cenário de crise, mesmo quando as coisas estão, quando a economia está bem? Sim, eu acredito que é isso mesmo, viu Paulo César? A gente tem visto, igual falando com vocês dessa mudança, e eu até falei sobre o varejo, sobre isso, porque a gente pega essa mudança e também a gente olha muito o pequeno. E o pequeno, como você falou, assim, a CDL hoje quase 80% dos nossos associados são micro e pequenos, né? E a gente vê que o pequeno também, ele está caindo nessa mudança. E a mudança, ela é normal, você tem que surfar nela, né? Porque assim, eu falo que nesse ambiente de crise, igual você falou que a gente tem que estar sempre mudando, eu comecei mesmo no mercado em 86, como vendedor. Naquela época, eu comecei no meu segmento, eu trabalhava com uma pasta, né? Só com a pasta, vendendo móveis com catálogo, não tinha celular, não tinha comunicação, você ligava. Depois teve uma época que eu comecei a usar o BIP para fazer contato com os meus clientes, né? Na Irlanda já teve essa experiência de contato comercial. E quando eu entrei naquela época, nós passamos por uma grande mudança igual nós estamos passando agora. Porque na época eu vendia máquina de escrever, vendia calculadora, né? Máquina de escrever foi embora. E eu peguei aquela mudança da resistência de vários comerciantes, da pessoa informatizar o seu negócio. Ele fazia todo o controle de estoque, fazia tudo na empresa, a nota fiscal, tudo manual. Sim. Que revolução nós tivemos? Começou a entrar aqueles computadores que era quase todo mundo dinossauro mexendo com máquina de escrever e tudo.
entrou, o computador entrava pela porta do fundo. Você chegava nas lojas, continuava tudo normal, e o computador estava lá no fundo, um técnico ali cadastrando, ninguém queria mexer, né? Aquilo ninguém não queria mexer, não queria modernizar. Hoje nós estamos passando por esse mesmo processo. Qual o desafio hoje, eu como líder de classe e também no meu negócio? Você falou a experiência do seu filho, é a gente digitalizar o nosso negócio, nós entrar nessa era nova, né? Que nós já estamos atrasados, né? Igual você falou, essa geração aí de até 25, 30 anos, eles não vão em loja física. Então o que acontece? A loja física não vai acabar. Mas o que acontece? Às vezes o comerciante, ele tá na loja dele e fala assim, nossa, não tá entrando ninguém na minha loja, o negócio aqui tá parado. Hoje nós temos ferramentas, às vezes a loja tá parada, mas o WhatsApp tá correndo. É verdade. Tá circulando, você tá mandando, você tem que ser proativo. O direct do Instagram. O direct do Instagram e tudo. O cliente, ele vai no negócio seu, mas para buscar o produto, para tirar dúvida, aquele cliente que é o cliente que ele não é só, ele é visual também, que ele quer pegar e olhar, mas os canais de vendas estão mudando, né? E junto com isso, nós estamos todo o país passando por isso, que a gente, você imagina, para você ver, Paulo, hoje tudo digitalizado, até a gente vê hoje até tribunais estão digitalizados, até o pessoal da área de medicina, né? Toda essa parte de exames, essa questão toda. Será que a gente precisa de uma estrutura de congresso, de assembleia, de câmara que tem? Será que a pessoa não poderia trabalhar em home office? Não poderia? É ou não é? Verdade. Hoje nós estamos, todo mundo, enxugando custo. Não tem como, igual a visão hoje das empresas, elas têm que enxugar, mudou, o emprego está mudando. A questão nossa econômica não é só a crise, não é só uma crise política, é uma crise de mudança. Todos nós temos que adaptar, todos os profissionais hoje, o emprego ele está mudando, né? Ontem eu estava conversando com um profissional liberal e ele tem um pouco nessa área de educação e ele me comentando uma coisa, ele falando assim, é um tema polêmico essa redução da educação aí, da verba de educação. Eu ouvindo ainda, eu não tenho opinião formada, a gente vê sempre quando vai que vai no calo da gente, a gente vai olhar por que é aquilo e tal. Mas ele estava falando de um lado, né? O Paulo César, né, PC tem conhecimento dessa área de educação aí, mas alguma coisinha que eu acho que não representa isso tudo, mas ele falou assim, ó, Brasil, a gente já tinha visto falando isso antes, tem que voltar os cursos técnicos, a gente sabe isso nas entidades nossas, nas contratações, você vai contratar hoje, você não acha técnico, e tem muito pessoas de nível universitário, se abre uma vaga, tem advogado, tem engenheiro, para uma vaga que é uma vaga técnica, Verdade. Técnica administrativa. Verdade. É isso. Então, a gente tem visto que os cursos têm diminuído, né? Assim, as salas de aula diminuiu o pessoal. Eu não sei se o governo tem essa intenção, a forma como deve ser feito, porque eu acho que o equilíbrio é que manda, né? Tudo, o equilíbrio é que manda, a gente não pode tomar decisões drásticas, né? Mas tudo a gente tem que ver o seguinte, as coisas estão mudando e na realidade o que se fala muito hoje no mundo nosso, o mimimi é demais, né? Então Verdade. assim, às vezes não tem, às vezes tanto mimimi como fake news, tudo, pessoal, qualquer coisa que você fala já muda. Hoje eu estava vendo a Luísa Trajano falando, ela teve, por isso que eu falo a importância da imprensa, porque ela comunicando lá e falando assim, que todo dia ela é um meme, né? Aparece alguma coisa dela e tudo. E ela falando, pessoal, falaram comigo um tempo aí que eu sou PT. Quem tirou isso eu não sei, eu sou Brasil, né? Minhas empresas são emprego. Claro. Né? Então é isso que você, às vezes você pode ter igual a gente falando aqui de time, de política, tudo é válido. Eu acho que não é válido discutir por besteira, a gente inflamar. Todos os dias eu, por exemplo, sou chamado ao mesmo tempo, todo dia, não faço um dia, que ou me chamam de petista, ou me chamam de coxinha, direitista, coisa desse tipo, porque a gente vai posicionando de acordo com as coisas. Porque tem muita... Passando por vários governos aí, vão vendo o pessoal fazendo bobagem, besteira, e a turma vestindo camiseta de político sem mudar, né?
E seja isso para aqui, para lá, o Brasil fica precisando de profissionalismo para poder tocar as coisas e às vezes inverte pautas e trazem pautas, seja da esquerda, seja da direita, pautas que não enchem a mesa de ninguém, não gera emprego, não gera desenvolvimento, não gera renda para o empresário. Mas falando do empresário, Batata, nós vamos estar no dia 12 agora, Dia das Mães, que é tradicionalmente a segunda data mais forte do comércio, só perto do Natal, não é isso? Isso mesmo. Como é que o comércio de Montes Claros está na expectativa para o Dia das Mães? Já começou a vender? A venda vai ser de última hora? Esse ano está atípico? Como é que o cenário de Montes Claros está diferente do cenário do Brasil? Dá uma mapeada para a gente. O que acontece, PC? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. A gente já vê, tem muito comerciante que ele tá igual o mineiro mesmo, ainda mais em Minas. Ele já tá com as suas vendas em todos os canais que eu tô te falando. Ele já tá trabalhando, ele tem a sua lista de cliente ali, ele já tá mandando o seu WhatsApp ali, ele tá trabalhando no Instagram, ele tá trabalhando no Facebook, tá trabalhando as propagandas, porque tudo hoje é importante. Não adianta o pessoal falar assim, de marketing, né, que televisão acabou, que rádio tal, que o negócio... É um conjunto, você sabe isso. E a gente tem que estar em todos os canais, né? Tem que estar em todos os canais. Então, e mãe é mãe, né? E mãe é mãe. Então, o que acontece? É uma data que tem otimismo, o comerciante está otimista. Quem está preparado, ele está preparado porque... tem as compras de última hora mesmo, então assim, a coisa começa a acontecer mesa de sexta a domingo. E assim, a gente já tem um estudo aí que assim, sempre Dia das Mães é confecção, é calçado, é produtos de beleza, isso aí tá na linha de frente, né? E assim, o momento, igual assim, Montes Claros é uma cidade muito boa, que é uma cidade... hoje que a gente ela é uma cidade polo, né? Fora só o ambiente daqui de venda, a gente tem cidades ao entorno que compra aqui, a gente tem shopping, a gente tem muita variedade de produtos, né? Então a gente tem um centro muito bom, né? O centro de Montes Claros é muito bom, está melhorando essa infraestrutura de recapeamento, está ajudando também, o centro fica mais bonito, sabe? Então, assim, nós estamos otimistas, sabe? Deu prazer, né? Frequentar o centro. Deu prazer. Eu acho que, assim, o que tem que se fazer é bloquear o negativo do político econômico e o trabalho. Né? Vai ter algum esquema especial de funcionamento para o Dia das Mães? A gente... Ou está liberado para todo mundo se organizar? Como é que tá? Tá liberado para todo mundo se organizar, né? Ficou liberado e alguns acordos ainda está apto a fazer o acordo com o sindicato, sabe? Mas vai ter comércio aí que vai funcionar até mais tarde aí no sábado. Batata, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho, na volta, eu quero tocar num assunto bem delicado em relação às vendas, em relação à expectativa de vendas do CDL, que é a convivência com a inadimplência. Okay, né? Então, daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós vamos falar sobre isso. São 8 horas e 25 minutos, tem que chamar o intervalo, PC. Às vezes você acha que tem que ligar direto, mas tem que ter. O assunto tá bom, eu ia fazer uma pergunta boa aqui. Mas Eu vou fazer uma pergunta boa pro empresário que está ouvindo Batata agora, uma curiosidade que a turma tá tendo, que eu tenho, e que eu quero saber se na prática ela tá funcionando bem. Beleza, então nós vamos pro intervalo e na volta o PC faz a pergunta e a gente depois fala sobre a inadimplência. 8 horas e 26 minutos, você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Para se antenar com os fatos que ocorrem em nossa região, no Brasil e no mundo, acesse o portal www.vintv.com.br. Política, comunidade, economia, notícias do campo, esporte, as últimas policiais e muito mais para você. Não saia de casa sem acessar o portal VimTV Notícias. Aqui a gente fala da nossa realidade do jeito que você entende. www.vintv.com.br.
Fumantes passivos correm 30% mais de riscos de morte por doenças cardiovasculares, desenvolvimento de câncer de pulmão, boca, garganta, laringe, esôfago e cérebro. Mais de 2.000 pessoas morrem a cada ano no Brasil por doenças causadas pelo tabagismo passivo. O seu cigarro não afeta somente a você. Uma campanha Estúdio 20 Rádio Web. Voltamos a apresentar Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Atenção. Muito bem, são 8 horas mais 28 minutos, 8 horas 28 minutos. Estamos recebendo aqui no nosso Depois do Café o presidente da CDL, empresário de Montes Claros, Hernandes Batata. Estamos falando sobre diversos assuntos aí, expectativa de vendas do comércio, mas temos que falar também sobre assuntos que são, de certa maneira, preocupantes, né, PC? Sim, Batata, eu sou pela liberdade. Liberdade na economia, liberdade nos costumes, liberdade nos negócios, liberdade no ir e vir, liberdade de expressão, liberdade em tudo. Um grande avanço no sentido da liberdade de empreender foi a reforma trabalhista, que, na minha opinião, é avanço para o empregador, é avanço para o empregado, porque as amarras elas ficam menores e as pessoas acabam tendo mais oportunidades, inclusive de trabalhar até em mais lugares. Hoje a coisa está mais difícil, a pessoa pode fazer um extra turno, né? Eu tenho um amigo muito querido, que eu não vou citar o nome dele aqui, porque ele é político, então o pessoal vai achar que eu estou fazendo proselitismo. Quando eu comecei minha vida profissional, com 15 para 16 anos, ele falou comigo, PCzinho, e eu falava, eu tô cheio de propósito. Naquela vida, né? Ele joga tudo no balaio que você vai precisar um dia. Quem tem uma renda só não tem nenhuma. E eu agradeço isso assim firmemente. E assim, desde então, eu não lembro, não tenho recordação de eu trabalhando menos de 12, 15 horas por dia, né? E foi uma coisa que me fez bem. E às vezes quando eu trabalho assim, menos de 10 horas por dia, eu tenho aquela sensação de que faltou alguma coisa e etc. Então a reforma trabalhista está aí, inclusive, para ajudar o trabalhador até a buscar mais oportunidades sem ter, porque hoje ele não pode, numa situação, ter 2 registros na carteira extrapolando a carga horária, que seria, que eu acho que é uma situação que até o prejudica também. Mas enfim, você falou que tem alguma, antes da gente sair do bloco, que tem alguma dificuldade na convenção coletiva ainda para definir acordos com o sindicato. Na prática, isso não era para ter alterado já em função da reforma trabalhista, não, presidente? PC, você falou muito bem assim, a gente vê que hoje, como a gente falou em tudo, hoje a gente está a mudança do velho para o novo, né? A modernidade, a mudança. O pessoal, até assim, foi um desafio muito grande no Brasil de ser aprovado, né? Que o pessoal fala assim, a modernização trabalhista. As CDLs do Brasil, a CMDL, teve um papel principal, isso a nível de Brasília, foi feito junto com o Nexo, União das Entidades do Comércio, juntando com shopping, com supermercado, atacadista, e foi feito um trabalho junto com os deputados todos para mostrar essa mudança que o país precisava. Se não fosse isso, estaria pior. Então, o que a gente imagina hoje? A gente sabe que, igual assim, o caminho da liberdade, igual você falou, a gente está na entidade, a gente vê isso, essa dificuldade de mudança. Então, o que acontece? Nós temos o sindicato nosso patronal e o sindicato dos empregados. E hoje move em todos os segmentos essa forma, né? Nós, a CDL, nós somos uma entidade que nós temos associados da área do comércio e serviços, mas nós não temos competência nesse fórum de negociação. É o sindicato que tem. Sindicato que tem. O que nós temos feito junto com os nossos, em busca da defesa dos nossos associados? É o diálogo, né? Então temos procurado o diálogo em cima disso. Esse ano estamos negociando, inclusive a convenção acabou de ser aprovada e não foi da forma
né, algumas coisas da forma que deveria ser boa, porque a gente vê que assim, a gente tem dois lados, tem o lado do empregado e tem o lado do patrão, então a gente tem que procurar um equilíbrio, né? A gente sabe disso, que tem que ser bom para os dois lados, mas a gente vê isso igual da forma que você colocou. Nós estamos vivendo numa dificuldade hoje, nós estamos com 13 milhões, 14 milhões de desempregados. O comércio e serviço é o maior puxador de empregos, né? É o número 1 de empregos. Nós temos um desafio muito grande hoje no comércio e serviços, que é a mudança hoje do e-commerce. Hoje você vende numa plataforma hoje 24 horas, né? Você está vendendo, ela toma emprego, toma sim, toma. A gente vê igual hoje o Uber com o táxi, né? A gente está vendo todas essas plataformas, está tendo mudança. O que é que nós humanos, né? O que é que a gente tem que fazer hoje? Nós temos que ser flexível e entrar na mudança. Eu falo com minha equipe. E na verdade você tocou num assunto interessante, presidente, sem querer te interromper. E é bom que as pessoas que estão nos assistindo conscientizem em relação a isso. O Uber surgiu por causa de quê? Porque o táxi ficou precário. A Netflix surgiu por causa de quê? Porque a locadora de vídeo começou a cobrar taxa de atraso, de minuto de devolução de vídeo, começou a ficar caro as coisas, entendeu? Por que começou? Porque o Uber, por exemplo, voltando, porque o transporte coletivo começou a ficar muito ruim, né? Começou a surgir determinadas coisas, um serviço de iFood, porque a própria entrega de delivery dos restaurantes, eles não conseguiram organizar o padrão que as pessoas atenderam. Então é o seguinte, a Luísa Trajano, ela lá atrás viu a necessidade do negócio dela se modernizar. Então, as pessoas, elas podem fazer rede, por exemplo, né? As lojas, as empresas. A CDL, por exemplo, é um serviço sensacional, que é o site da CDL, para poder vender todo mundo pelo site, conjuntamente, na CDL Center. Sem dúvida. Então, o que acontece, PC? Hoje, a gente voltando nesse tema, nós temos que dialogar e mostrar, porque assim, quanto mais, igual assim, a resistência à mudança, é o que a gente vê até com o sindicalismo, com tudo, nós temos que mudar, né? Nós temos que fazer porque se a gente não avançar nisso, você, em vez de achar que está ajudando o empregado, você pode estar dificultando a vida dele. Porque hoje o que acontece? Eu tenho o meu negócio, igual eu te falei, eu vivo isso. Eu converso com minha equipe todo dia. Então, assim, uma plataforma hoje, ela tem relacionamento, ela conhece toda a especificação de um produto, você conhece tudo. Então os profissionais hoje, eles têm que ser especialistas. O meu profissional que trabalha na minha empresa, se ele não conhecer tudo do meu negócio, da história do meu negócio, do meu produto, do atendimento, o cliente, ele não vai procurar experiência em minha loja, ele vai comprar em outro lugar, né? Então, duas coisas hoje. O profissional tem que estar qualificando o tempo todo, né? Eles têm que estar se atualizando o tempo todo. E outra coisa, a forma de ganhar dinheiro, a forma de estar empregado, a gente vê economias, vamos colocar a economia americana, né? Que a gente vê e vê falando direto, a gente vê todo mundo quer brasileiro. Quantos brasileiros que querem ir trabalhar nos Estados Unidos? Lá não tem FGTS, lá não tem férias, não é isso? E lá é livre, a pessoa trabalha em 2, 3 empregos, né? Ontem à noite eu estava numa palestra sobre contratos, né? E estava lá participando, eu vi um negócio fantástico, o doutor Danilo estava lá com a gente falando, e a gente conversando lá, e depois que foi apresentado lá o doutor Dalto, colocando sobre a forma de trabalho, de parceria nos salões de beleza. Que negócio magnífico! A pessoa vai e trabalha a hora que tem cliente, ele vem lá, tem um contrato de trabalho, né? A pessoa trabalha em 1, ou em 2, ou em 3 salões. Nós temos que modernizar o nosso comércio, modernizar as nossas relações. Não é você escravizar, né? O profissional que trabalha com você, que ele vira só Armando, né? Então a gente tem que sair dessa aí. Então, assim,
nós estamos passando, tudo isso que a gente está passando, essas amarras que a gente está passando, são amarras que são coisas pontuais que tem que ser mexidas. Quando você tem uma amarra, uma relação, qualquer coisa, quando ela fica emperrada, ela tem que dialogar, ela tem que conversar, ela tem que desamarrar. Porque senão todo mundo perde. Porque você pega, por exemplo, ó, com todo respeito, por exemplo, quando a coisa é amarrada, Nairlan, você está na imprensa desde quando? Por tudo? Por tudo. 1993. Eu tô 96. 93, 91, perdão, 96. Jornal de Notícias. Comecei em 96. Certo. 96, quando entrei, presidente do Sindicato do Comércio, aí o presidente não precisa dar opinião, não, porque não é pergunta, não, porque eu não vou te jogar nessa dividida, não. O presidente do Comércio, Sindicato do Comércio dos comerciários, de 96 até hoje, é o mesmo, sem mudar. É um só, né? Do comércio varejista mudou um pouco. Mas assim, há muito tempo, sindicato continua. Todos os outros sindicatos, sejam eles trabalhadores, patronais, sempre a mesma coisa. A CDL, por exemplo, aí não. Aí a CDL, nesse período de 23 anos, ela já teve uns 20 presidentes nesse tempo. Então, dinâmica. Ela já arejou de todos os lados. Então, quando você tem, por exemplo, muita perpetuação, é porque a coisa tá errado. É porque o negócio não é porque tá errado que eu falo no sentido de desonestidade, no sentido de mal observação, não é nada disso. São pessoas boas, são pessoas preocupadas com as suas entidades, mas tem que ter renovação. Errado tem que ter uma condução, né, justamente, tem que ter tem que quebrar. Você não pode prender o trabalhador e você não pode submeter, por exemplo, o empresário. Muitas vezes o empresário quer fazer um acordo com o trabalhador que a amarra sindical não permite. Simples assim. Então você é obrigado, você falou, eu não posso te contratar. Eu já fiz essa conta, por exemplo, com os meus funcionários diversas vezes para falar, você ganharia líquido muito mais se eu não pagasse determinadas situações para você e deixasse, por exemplo, você fazer home office, deixasse você trabalhar com outros serviços, porque nós temos agência de publicidade, os caras trabalham com criação e poderiam estar trabalhando para 3, para 4, para 5 agências, né? Hoje com a internet, trabalhando para o Brasil inteiro. Então, a legislação amarra o empresário demais. O que você achou, presidente, da MP da Liberdade Econômica que foi assinada pelo presidente na semana passada pelo presidente Bolsonaro? Você chegou a ler o texto dela? Não, eu não cheguei ainda a ler o texto todo, mas algumas notícias que eu vi que ela é muito boa, né? Eu ainda não inteirei ela ainda, mas uma das coisas pontuais que eu tô vendo que está acontecendo agora são muitas mudanças que nós vamos ganhar na frente. Então, assim, na realidade é o seguinte, o que a gente precisa ter muito, PC, é pensamento a médio e longo prazo. O Brasil nós tivemos uma bonança na época, né, do presidente Lula, inclusive até assim, nós que trabalhamos no comércio, foi muito bom, mas depois a gente pegou a consequência daquilo, que foi a geração de crédito fácil para todo mundo, e todo mundo, o crédito com a taxa de juro muito baixa, o que muitos comerciantes ganharam em 4 anos, nós estamos pagando aquele negócio, você tomou, você foi com muita sede no pote, você tomou tudo e não ficou reserva. Teve um Lula 1 isso muito bom, isso. Teve um Lula 2 que já foi mais ou menos. Quando veio a Dilma 1, que tinha que ter pegado, por exemplo, privatizado o banco, ter que facilitar a entrada de mais bancos para poder manter o crédito baixo, porque a concorrência que faz o crédito cair, né? Para todo mundo. Aí não teve. Mas a inadimplência e aí eu coloco para vocês o seguinte, na realidade é o seguinte, não existe negócio que você ganha rápido. É tudo construído. Eu tenho 30 anos que eu tô no comércio. A gente sabe. Você tem um ano bom, um ano ruim. Você vai construindo as coisas. Se você vai montar um negócio, porque hoje o estudo do Sebrae fala, a maioria das empresas, é um estudo mesmo, nos 2, 3 anos elas morrem. Por quê? Porque a pessoa entra sem muita gestão, ele entra ali achando que ele já vai ganhar, que já vai aquele negócio. E
O comércio é como uma criança. Você vai aprender a andar, você vai aprender a falar, você vai indo, tal. Então, assim, você falando de investimentos, eu assisti uma palestra semana passada do CEO da XP Investimento, e ele hoje tem 2.000 sócios, né, que trabalham com ele, porque lá a política dele é essa e tudo, mas a visão dele como investidor e tudo assim, vai arrumar dinheiro. O cara que vai montar um negócio, se ele não pensar na empresa há 10 anos, né, para enxergar uma empresa que daqui a 10 anos, ele tá fora, porque assim, você não pode montar uma empresa achando que você vai ter tempo de retorno, né, do investimento em 3, 4 anos, 5 anos. A gente vê aí antes, né, a maioria de franquia, de tudo, o pessoal chegava e te mostrava, não, você vai montar esse negócio aqui, em 2 anos você já está com retorno de investimento, aí você já pode comprar um carro, comprar um lote, não é assim. Verdade. Bom, são 8h43, nós só temos mais 2 minutos aqui, Batata. Nós teríamos mais tempo para poder falar, com certeza, né? E seria muito bom. Só pra gente fechar aqui, eu gostaria que você dissesse pra gente como é que tá como é que tem sido trabalhada essa questão da inadimplência, né? Uma vez que a situação, às vezes, não está permitindo algumas pessoas honrar os compromissos. Perfeito. Eu vou falar da inadimplência, colocar mais 2 coisinhas rapidinho aqui, é importante. 2 coisas. Primeiro, o seguinte, a inadimplência, ela tá bem mais controlada, sabe? A gente tem visto, ela parou de crescer. Parou porque a população e o empresário, todos dois conscientizaram. Porque, assim, eu não posso comprar porque eu não tenho não dou conta de pagar, e o empresário não pode vender o que ele não dá conta de receber. Né? Então, assim, tá tendo uma consciência. E hoje a gente tá vendo até com a informação, a gente tá vendo muito coach, a gente vê hoje muito na internet, muito cursinho de gerenciamento de orçamento familiar. Então as pessoas hoje estão muito conscientes, né? Eu tô notando isso, sabe? A maioria do pessoal, aquela questão mesmo daquela compulsividade de comprar, isso é normal, mas assim, nas próprias empresas, os lojistas, né, os empresários têm instruído seus vendedores para vender para a pessoa, mostrar para ele o diferencial, ou se você vai vender alguma coisa acima da capacidade dele, você dá o prazo maior, que ele dá conta de pagar e tudo, porque a gente sabe que há imprevistos, né, tudo é muito complicado. Então, há esses 2 lados. A inadimplência hoje ela está sob controle. A gente tem o banco de dados do SPC, a gente acompanha, a variação está muito baixa, né? Então, assim, já teve coisa pior. Então, assim, isso é tanto o seguinte, tem muito... percentual aceitável. Um percentual aceitável. A gente vê assim, tem muito dinheiro na praça hoje para dar e não tem para quem pegar. Né? Então, assim, os bancos têm dinheiro para oferecer, mas tem gente que não tem cadastro. Tem muita gente também. Hoje nós temos na população, você imagina, hoje nós temos quase 70 milhões de pessoas com nome no SPC. É muito grave, né? Muita gente, né? Você imagina, pra você ver, eu não sei, nós temos uma população de 200... Se diminuir a 200... restrição, seria uma coisa boa para aumentar a circulação de dinheiro e melhorar o comércio? Sim. Mas olha pra você ver, tem uma pesquisa, igual agora Dia das Mães. A maioria das compras presente na faixa de 100, 120 reais, e a maioria dinheiro. Entendi. Por quê? Tem muita gente que não tem crédito, mas o dinheiro que ele está pegando também, o dinheiro ele está circulando. Esse dia eu recebi essa pesquisa, eu estava analisando isso. Por que o pessoal vai comprar muito dinheiro? Mas porque tem muita gente que está com o nome no cadastro. Né? Você acha que se der uma liberada, por exemplo, no PIS, PASEP, dá uma ajudada boa? Sempre ajuda, viu, PC? Muito. Parece que vai liberar de novo. Eu vi falando que vai liberar. Tem que fazer. Né? Esse dinheiro, quando entra, ele é automático. No ano passado, os 2 anos, agosto e setembro, foram meses bons de vendas, porque houve a liberação. Precisa de injeção de dinheiro. Né? E pode falar, Batata. Só para falar rápido com claro, você, assim, para mim é um prazer grande, mais uma vez, agradecer vocês aqui a presença. E lembrar isso aí que o PC falou aí, assim, ó, a CDL esse ano nós estamos fazendo 50 anos. 50 anos. Então nós vamos fazer algumas festividades aí no mês de agosto, comemorando esses 50 anos. Foram vários presidentes que passaram. A CDL nasceu em cima do associativismo, ela nasceu em cima
de comerciantes compartilhando o seu banco de dados de crediário, né? Ela nasceu em cima disso. Isso, ela cresceu, a CDL hoje, nós temos, só em Minas, nós temos 200 e poucos CDLs, a nível Brasil, eu acho que deve ter quase uns 4.000, é uma entidade muito forte, sabe? E a gente atua muito no desenvolvimento regional, a gente acaba, temos várias pautas. Ontem mesmo o presidente da nossa federação, ele esteve com o governador Zema, entregando uma demanda, que é uma demanda hoje que as micros e pequenas empresas que são do Simples, elas estão pagando uma diferença de alíquota do comércio de São Paulo ou de outras regiões para cá, que chega até 17%. Você imagina o comerciante aqui, você for comprar um produto e ele só de imposto tem que ser repassado 17%. Aí a gente vê hoje o e-commerce, às vezes você compra uma coisa em São Paulo, chega aqui, você fala, nossa, mas São Paulo tá 20% mais barato, 20% por causa de imposto. Você imagina o que é isso? Então a gente está brigando com isso e é inconstitucional. Não deve ser cobrado. Os estados aproveitou uma brecha. O Simples, que a maioria é para micro e pequenas empresas, o Simples ele foi feito para um imposto único e os estados com dificuldade financeira começaram, um colocou, outro colocou e foi jogando isso aí, e a conta vem para o consumidor, porque isso é repassado, né? E aí a gente não tem o retorno que a gente deveria ter. Então a gente tem que ficar muito atuante em cima dessas causas, viu, PC? A gente tem que ficar, estamos uma luta, a CDL agora, nós vamos entrar agora com ação coletiva contra esse imposto também, para defender todos os comerciantes. Nós já fechamos ontem com a nossa diretoria. Então a partir de agora, essa inconstitucionalidade está já no Supremo, está 5-1 para a nossa classe. Foi pedido uma vista pelo Gilmar Mendes lá para a ANAS. Se a gente tiver mais um voto, a gente ganha, e a gente quer já defender a classe, porque se a gente ganhar, a partir de agora todos os lojistas vão ser beneficiados com esse retorno dessa carga, né? A partir de agora, que nós estamos entrando, a partir de agora. Isso deve demorar, porque a gente sabe que o tribunal demora, pode demorar mais 1 ano, 2 anos, mas a gente, pontual, a gente vai deixar também para o lojista, se ele quiser entrar, os últimos 5 anos está sendo cobrado, a gente vai conseguir um esquema muito legal para ele entrar também, para a gente defender a classe, né? Então é isso que eu gostaria de colocar para você. Mais uma coisa também importante, que a gente tem conscientizado a nossa classe, é sempre trabalhar uma relação boa com o consumidor, respeitar o consumidor, procurar atender bem o consumidor, né? Porque é ruim o nosso comércio perder venda para outros lugares. E é importante fortalecer o comércio local, porque se o nosso comércio local, se ele é forte, a cadeia nossa fica forte, né? Então nós temos mais anunciantes na nossa imprensa, nós temos mais tributo lá no cofre da prefeitura, nós temos mais dinheiro circulante aqui, né? Na área de educação, de segurança, de saúde, porque o dinheiro acaba girando aqui. E às vezes há uma falta de consciência nisso, porque quando você compra fora e esse dinheiro vai para fora, às vezes um desempregado que a gente tem na nossa família, uma pessoa próxima, ele poderia estar empregado se esse dinheiro estivesse circulando mais aqui, né? E para terminar, eu vou contar só um casozinho real que aconteceu comigo, que o PC me falou sobre o Uber, né? E sobre essa questão que a gente fala assim, a diferença do preço, né? Do preço e da relação. Eu prezo muito relação. Então todos nós, o preço ela é importante, mas a relação ela é mais importante. A relação, e esse dia eu conto isso porque aconteceu comigo aí uns 4 meses atrás. Eu cheguei em Belo Horizonte, sempre eu vou em reuniões lá pelo CDL, eu cheguei sempre, às vezes você pega um Uber, você pega um táxi, vê o que é mais lá, e teve um taxista que ele me abordou diferentemente, ele me abordou e ele estava até com relação a outro táxi, que a maioria eu pego táxi, ele estava cobrando R$10 a mais de mim na corrida.
E eu tava assim, mas com pressa, eu falei assim, mas R$10, seus colegas tudo cobra R$10 a menos. Ele falou assim, ó, mas para você ir para lá, o meu táxi, ele é todo arrumado, né? Tá todo limpinho. Eu tenho um jornal lá para você, eu tenho uma água mineral, tenho uma balinha e tudo. E fora o seguinte, você vai ter o melhor papo daqui até lá no centro de BH. Eu entrei no táxi dele e fui com ele. E realmente confirmou. Confirmou e mais ainda. O que aconteceu? Nós fomos conversando. Na conversa que a gente teve, ele foi e perguntou o segmento que eu trabalhava, né? Eu falei com ele que meu segmento é de imóveis, né? É projeto móveis, que eu trabalho com segmento de imóveis. E ele começou a conversar e falou, eu tenho um grande relacionamento aqui, que tem uma pessoa que tem uma fábrica desse segmento seu. Eu falei, mas não conheço tal. Fomos conversando, ele foi, me canalizou, falou assim, eu vou te apresentar ele, tal, não sei o quê. Ele me levou de manhã, eu tava voltando à tarde. Nesse meio tempo, ele canalizou e na volta ele falou, eu vou te colocar no radar para você conversar com essa pessoa. Passamos lá 2 horas. Resultado, esse cara hoje é um parceiro meu. Que coisa. Eu sou fornecedor desse fabricante. E ele já me indicou já uns 3 clientes. Teve um que veio aqui montar aqui em Montes Claros agora uma empresa. Ele comprou os móveis comigo lá, quase uns R$5.000 de móveis na minha empresa. E ainda filiou a CDL. R$10 que eu paguei. Investimento de R$10. Investimento de R$10. Então, às vezes, a gente fica pegando muito em questão de preço, em questão de coisa. Então, a gente tem que olhar relações, né? Não é só o preço. Às vezes você compra uma coisa fora, compra um negócio, outra coisa, tal. Mas o pós-venda, né? A gente fala o pós-venda, ele é muito importante. Hernandes Batata, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Depois do Café. Abrilhantou muito, né? Conseguimos materializar nosso projeto aqui e sinta-se à vontade para vir outras vezes, porque ficou faltando também a história da Trajeto que nós temos que falar. Mas os melhores passam por aqui. E estamos agora, também abrimos agora essa semana em Vitória da Conquista, né? Eu vi lá no Facebook. Então assim, nós estamos nesse período difícil, mas nós estamos enxergando fora da caixa. Nós estamos com 2 lojas agora em franquia. Então tem Janaúba, estamos fazendo agora também em Vitória da Conquista e vamos para frente, sabe assim, não tem nada fácil, não tem recurso fácil, mas a gente tem que acreditar nas pessoas, né? Então assim, são pessoas que trabalham com a gente está dando oportunidade para elas de continuar a história nossa da Trajeto. Quem sabe em um futuro muito grande, vocês vão ser testemunha do nosso sucesso. Com certeza. Muito bem, vamos então para um breve intervalo. Daqui a pouquinho vamos falar de futebol. Infelizmente o Cruzeiro classificou. Eu quero entender essa frase, né? Mas aí a gente vai falar sobre isso, tá bom? A gente volta já já. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Fumantes passivos correm 30% mais de risco de morte por doenças cardiovasculares, desenvolvimento de câncer de pulmão, boca, garganta, laringe, esôfago e cérebro. Mais de 2.000 pessoas morrem a cada ano no Brasil por doenças causadas pelo tabagismo passivo. O seu cigarro não afeta somente você. Uma campanha Estúdio 20 Rádio Web.
Para se antenar com os fatos que ocorrem em nossa região, no Brasil e no mundo, acesse o portal www.vintv.com.br. Política, comunidade, economia, notícias do campo, esporte, as últimas policiais e muito mais para você. Não saia de casa sem acessar o portal VimTV Notícias. Aqui a gente fala da nossa realidade do jeito que você entende. www.vintv.com.br. Voltamos a apresentar Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Muito bem, estamos de volta, 8 horas mais 57 minutos, né? Vamos direto e reto aí a infelicidade da classificação do Cruzeiro, se você puder me explicar. Olha, Nairlan, eu vou ser bem sincero pra você, eu vou daqui um estilo Glória Pires, né? Eu realmente não tenho muito conhecimento pra falar sobre o assunto, sobre o jogo de ontem, que não vi em loco, né? Você não pôde ver em loco, você viu o Spirit, né? Eu acabei acompanhando os melhores momentos na hora que eu cheguei em casa, eu vi tal, mas o Cruzeiro acabou sendo derrotado por 2-1. Teve 2 lances bem polêmicos aí, que foi um pênalti no primeiro tempo no Sassá, depois no segundo tempo um gol também da melhor campanha da Libertadores, né, com 15 pontos junto com o Palmeiras, ficou atrás no saldo de gols, o Palmeiras com 11 e o Cruzeiro com 9, e até como a gente já conversava em off, né, Rilan, só vai não decidir em casa até numa semifinal, já que a final será em jogo único e será em campo neutro, se essa semifinal for contra o Palmeiras. Caso não for com o Palmeiras, até a semifinal ele vai vir a decidir em casa. Sorteio do adversário na segunda-feira, tanto da Libertadores como também aí da Sul-Americana, que nessa Libertadores aí, né, o único brasileiro eliminado é o Atlético, então na segunda-feira Cruzeiro e Atlético vão conhecer seus adversários aí, mas ontem, um na Libertadores, outro na Sul-Americana. Ontem eu vi falando que, né, na TV, né, que dos 8 que disputavam a Libertadores, apenas 6 seguiam Atlético, e São Paulo ficou para trás. O São Paulo, o São Paulo na pré, né? Que eles estão contando como a pré-Libertadores também, que o São Paulo não classificou. Entendi. E daí agora é isso, né? O Cruzeiro segue adiante, perdeu agora. Antes ainda falava que o Cruzeiro tinha invencibilidade em casa, agora nem mais em casa tem invencibilidade, né? Também foi derrotado aí no Mineirão, e agora o foco agora volta a ser Campeonato Brasileiro no final de semana aí contra o Internacional, que classificou na Libertadores, né? 2 times classificados. Muito bem, Palmeiras em primeiro, né? Palmeiras o primeiro colocado geral, né? Mas com a mesma pontuação do Cruzeiro. O Flamengo se classificou com empate, né? Empatou, isso. Né? Ainda o Atlético Paranaense já está classificado já, quer dizer, infelizmente só o Atlético, os times da pré-Libertadores, né? Atlético e São Paulo. É verdade, né? Demonstrando que realmente não estavam preparados para a competição. Agora vamos falar de decisão da Champions, a nossa grande previsão. Nossa, Mazola secou o Johan Cruyff. Secou Johan Cruyff. Exatamente. Olha, agora essa semana aí, daqui a uns anos, nós seremos testemunhas aí que em uma semana vimos 3 jogos de arrepiar, né? No domingo, Fluminense e Grêmio, depois aí o Barcelona e Liverpool, e agora o Tottenham e o Ajax, né? E aquela coisa aí, uma final inglesa. Será que mostra, PC, aí essa hegemonia hoje do futebol inglês aí no mundo, superando Liga Espanhola e outras ligas aí da Europa, PC? Acho que sim. Poder de investimento maior, né? Melhores jogadores. Acho que até a Liga Inglesa tem mais times em nível de competição. Então isso acaba refletindo na competição continental. Porque no Campeonato Espanhol você acaba tendo, por exemplo, a disputa do título é muito restrita ao Barcelona e Real Madrid. Na Liga Italiana tá um monopólio. A Juventus 8 anos, né? Não tem um time para poder bater a Juventus. Aí você acaba tendo na Liga Inglesa um nível de disputa maior. Então os times acabam refletindo isso
nas competições continentais, né? Legal. E é curioso, né? A gente quer aqui no Brasil, aí até ainda dar uma pincelada no Atlético, continua com essa questão do Osório, né? De que vai buscar um treinador, que de repente até a mudança. Os 2 finalistas aí da Champions, né? O Pochettino e o Klopp. Um tem 5 anos, o Pochettino tem 5 anos, o Klopp 4 anos de Liverpool, e nenhum dos 2 tem nenhum título. Qual treinador no Brasil ficaria 4 ou 5 anos num clube sem conquistar nada? Não, sem chance. Não, isso não existe aqui no Brasil, né? Infelizmente isso não existe. Preparativos do Atlético, Paulo Mazzola, só pra gente encerrar. Não, o Atlético poupou, né? Poupou a turma aí na Sul-Americana, agora vem... Os amigos do Alejandro venceram. Os amigos do Alejandro venceram, né? E tem uma coisa nesse jogo aí, até falando em treinador e tal, agora só tem uma coisa, né, Nerlan, e PC também da comunicação, vai ser um jogo que dessa nova era aí da questão da comunicação e da televisão, né? Porque o jogo do campeão brasileiro, um time que vem invicto desde o brasileiro do ano passado, Palmeiras 26 jogos que não perde, o Filipão ainda não perdeu, desde quando assumiu o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, o líder do campeonato desse ano, e não teremos transmissão de TV nenhuma. Mas é porque não chegou a um acordo ainda, fechou com o esporte interativo, né? Mas o Atlético é da Globo, então não tem acordo, filho. Mas transmitiu. Não transmite, não transmite. Não vai haver transmissão nenhuma, que você tá querendo dizer, nenhuma né? de TV nenhuma. Você fala que o Brasileirão é da Globo. O Atlético é fechado com a Globo, certo? Isso. E o Palmeiras com outro Esporte canal. Interativo. Então não tem como o jogo passar. anterior do Palmeiras transmitiu? Porque eu acho que era de 2 times do Esporte Interativo. Entendi. Tudo então bem. Não vai ter televisão para o líder do campeonato contra o atual campeão. Atenção, emissoras de rádio, façam a festa, porque exatamente. Não vai ter transmissão. Ok, chegamos ao final. Então, mais algum detalhe aí, Mazzola? Não, tudo tranquilo, né? Mais uma vez aí parabenizar. Não tem detalhe. Você não tem nenhum detalhe para falar. Você tem algum especial? Fala logo. Não, você falou que ontem você não assistiu o jogo do Cruzeiro. Pois é, então você estava ocupado? Estava ocupado, prestigiando o nosso companheiro aí, PC, né? Que ontem acabou recebendo a gente e seus amigos. Pô, na Irlanda. Não, gente, eu tenho. Não, depois do café eu dou minhas explicações para vocês. E o presente, só dizer assim, o que eu dei de presente do PC, talvez venha a ser algo que o Atlético não ganhe esse ano. Uma taça. Ela vai ganhar. Eu vou falar um negócio com você. Ele tá te provocando. Mas foi muito bacana, muito agradável aí que a gente possa. PC que você participe, né, de um outro momento aí, de uma outra confraternização. Nai tirou a favela. Não, nunca, de forma alguma. Pelo contrário, a favela fui eu mesmo. Deixa eu falar com vocês, 9h04, PC. Amanhã estaremos aqui. PC, a gente amanhã vai ter uma entrevista com o pessoal do SAMU, viu? Vamos falar um pouquinho sobre o Maio Amarelo e as atuais situações que eles têm enfrentado aí nas rodovias, viu? Bacana. É que você reclama e outra coisa aí, então, e a Mega não saiu, né? A Mega acumulou de novo, né? E aí, PC? Um prêmio milionário, vamos ver. Tô calado, falei com vocês que eu não ia anunciar. Vai saber. Vai. Até amanhã, galera. Valeu, Mazzola, valeu, PC. Tchau, gente. Você conferiu Depois do Café pela sua Estúdio 20 Rádio Web.